Olá, bem-vindos. Estamos aqui para mais um episódio do podcast Palavras na Mesa do Cinesp. Hoje teremos uma convidada especial que falará sobre a rede de proteção, Vanessa Pipines. Eu vou fazer primeiro a minha audiodescrição, eu sou a Maura, depois eu passo para minhas colegas que estão aqui e logo em seguida também falo um pouco aí do currículo dessa jovem que está aqui para colaborar conosco. Eu sou Maura, sou uma mulher negra, cabelos curtos, estou com uma blusa vermelha por cima de uma camisa vermelha também com uma gola que está aparecendo bastante. Batom escuro, vermelho também. Eu acho que é isso. Vou passar para a Flor, então, nossa colega aqui. Olá, eu sou a Flor Delice, sou uma mulher negra, de cabelo mediano, encaracolado. Estou usando uma camisa vermelha com os detalhes brancos. Uso óculos com os aros pretos. Olá, eu sou a Vanessa, eu sou uma mulher branca, eu tenho cabelos médios, castanhos, estou usando um óculos de formato arredondado, também marrom claro, e uma camisa estampada com uns tons de verde, de vinho e também de goiaba. Perfeito, Bom, então vamos falar um pouquinho aqui sobre esse currículo da Vanessa, né? Resumidamente, a Vanessa possui formação em Direito e Jornalismo, com mestrado e doutorado em Educação, possui mais de 20 anos de atuação profissional, é muito jovem e já tem 20 anos de atuação profissional, em projetos sociais e educacionais. Então, Vanessa, a gente gostaria primeiro que você falasse o que é essa rede de proteção, né? O que é uma rede de proteção? Vamos começar pelo básico mesmo. Ótimo, vamos lá. Quero primeiro agradecer a oportunidade de voltar aqui a essa casa, que é tão importante para mim, para minha história, para minha formação. Admiro muito o trabalho do Cinesp, então é uma oportunidade muito boa para mim vir falar de um assunto que me é tão importante, que é a estrutura da rede de proteção de crianças e adolescentes e como ela funciona, a importância desse ator tão importante para a proteção das nossas crianças e adolescentes, né? Eu trabalho há bastante tempo na área, já pude vivenciar experiências em contextos muito diferentes, tanto na cidade de São Paulo, cidades grandes, capitais, como realidades rurais, outros estados, e a percepção que eu tenho é que a gente ainda precisa avançar muito para consolidar uma rede de proteção que efetivamente proteja e garanta direitos, né? Então, para a gente começar a nossa conversa aqui, eu gosto sempre de pensar na rede como uma rede mesmo, né? Uma rede de Go. Então, se a gente pensa nas tramas, né, nos vínculos entre cada uma dessas linhas e dos nós que unem essas linhas, é justamente essa imagem da rede, né? É uma rede que reúne atores muito diferentes entre si, como são as secretarias, né? As diversas secretarias que têm as suas políticas para crianças e adolescentes, os equipamentos de esporte, de lazer, a educação, os equipamentos da assistência social, da saúde, os atores do setor, né, do Poder Judiciário, que são fundamentais, né, como a Vara da Infância e da Adolescência, as próprias secretarias, o Conselho Tutelar também é um ator importante. A gente tem inúmeros atores da sociedade civil organizada, né, organizações sociais, sindicatos, movimentos populares de bairro, enfim. A gente tem inúmeros nós, né? E aí a rede estruturada seria justamente essa trama, né? Esses fios que unem cada um desses atores. Quanto mais coesa e robusta for essa rede em cada um dos municípios, dos territórios, maior é a possibilidade da gente ter uma infância e uma adolescência com seus direitos garantidos, né? A gente tem uma estrutura que protege esses atores quando essa rede está estruturada, coesa, articulada. A gente tem avançado muito nos últimos anos, mas ainda temos desafios significativos quando a gente fala para a rede, né? A gente olha para esse ator que é a rede. Eu só queria também terminar aqui esse momento inicial, Maura, falando um pouco do contexto, né? Assim, por que a gente tem uma rede? Às vezes quem está ouvindo a gente fala, por que isso é importante? Por que existe uma rede, né? Uma rede de proteção? Por que a rede é essencial nos territórios? Eu diria que a gente tem uma luta histórica de muitos anos que culminaram num modelo que para a gente é muito importante, né? Que é a rede estruturada. Então, tem dois marcos que são muito importantes, né? Em 1989, a gente tem
a Convenção sobre os Direitos da Criança e do Adolescente, da ONU, né, que é um marco muito importante para a gente. É essa convenção que vai dar uma tônica mundial para que cada um dos países signatários estruturem a sua legislação interna e de forma a garantir direitos de crianças e adolescentes, né? Então, essa convenção para a gente ela é fundamental porque ela vai trazer 4 grandes princípios inspiradores, né? Que é a não discriminação, né, de crianças e adolescentes, o melhor interesse da criança sempre em pauta, a sobrevivência e o desenvolvimento e o respeito à opinião da criança. Um ano depois, em 1990, a gente tem a aprovação do nosso ECA, né? Que recentemente fez aniversário. No último dia 13 de julho, o ECA completou 35 anos. E o ECA é uma legislação essencial para a gente, porque ele vai mudar o paradigma e a perspectiva que a gente compreende crianças e adolescentes, né? Até antes desse período, a gente ainda tinha aquela ideia da criança como menor, como um mini adulto, né? E assim, a partir de todo esse corpo da legislação, a criança e o adolescente passam a ser compreendidos como sujeito de direitos, né? Em que as suas opiniões, né, o seu posicionamento, a sua participação é válida, é desejável e precisa ser respeitada. Então, a gente tem uma mudança de paradigma neste período. E essa mudança de paradigma traz para a gente uma pressão nas políticas públicas, né? Para que as políticas públicas sejam estruturadas e construídas de forma a garantir os direitos desse sujeito de direitos, né? Que são as crianças e adolescentes. Então, é nesse contexto que a gente tem uma série de políticas públicas, entre elas a estruturação, e a consolidação desse ator importante, né, digamos assim, que é a rede de proteção de crianças e adolescentes. Ah, legal. Bom, boa contextualização, Vanessa. Isso. Importantíssimo, né, o fato de a gente ter, a partir desse momento, a garantia desses direitos dessas crianças. E como a gente vê a situação atual, em que cada dia mais é premente que as pessoas conheçam o que tem lá no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, não é? Para poder se orientar, para saber quais são as atitudes a tomar, quando envias ou quando está lá presenciando alguma ocorrência que envolva a criança ou adolescente. É fundamental, né? E é isso que eu ia te perguntar. A gente falou da questão da rede, entrelaçados, questão dos direitos, né, das crianças. E a escola? Dentro dessa rede, qual o papel que a escola ocupa hoje, né, pensando, né, na questão da linha do tempo de 89 até os dias atuais? É ótima pergunta, porque a escola é um ator essencial, né? Ela é muito importante. Assim, eu acho que o ponto de partida é a gente entender que a escola ela acaba sendo, na verdade, uma grande porta de entrada para a gente identificar as violações de direitos. Por uma questão óbvia, né? Dentro de todos os atores, os equipamentos, né, de saúde, de assistência social, de esporte, lazer, que estão disponíveis em determinado território, é justamente dentro da escola que a criança às vezes passa mais tempo, não é mesmo? Com certeza. E mais tempo sendo observada, sendo acompanhada, sendo cuidada, no melhor significado que essa palavra possa ter, por outros adultos, que são outros adultos que não são membros da família, que não são outros profissionais da saúde, por exemplo. Então, é um adulto, né, com a capacitação adequada para o cargo que ele ocupa, que está observando e acompanhando essa criança. E é esse cuidado, essa observação, que pode identificar os primeiros sinais que a gente fala, né? Mudanças de comportamento, sinais de violência física, queda de desempenho escolar, sinais que possam ser indícios para a gente de que essa criança ela está passando por alguma questão, algum desafio, algum problema, né? Então, assim, a escola acaba sendo um ator fundamental, né, dentro dessa rede. O papel da escola, então, nesse sentido, eu penso, assim, dentro da experiência que eu tenho, é justamente esse, assim, de ser essa grande porta de entrada atenta à realidade que está vivendo, né, essa criança e, por consequência, a sua família, né? Dentro da rede, da articulação da rede, a gente tem muitos desafios, né, Flor? Eu acho que, assim, a gente tem muitos desafios de articulação, né? Eu fico sempre pensando no que eu tenho ouvido, né, junto às escolas, nessas experiências de fortalecimento de rede junto aos territórios, né? Então, vem muito, assim, um certo diagnóstico de uma sobrecarga super burocrática do trabalho e fazer docente, né? A gente tem questões desafiadoras de infraestrutura dentro da escola,
A gente tem questões de, às vezes, falta de quadros especializados. A gente tem muitas questões que a gente pode falar aqui com mais calma, que às vezes torna difícil esse trabalho da escola, né? De se ver dentro de uma rede, né? De fazer esse trabalho cuidadoso, de identificar, de compreender ali as situações e violações de direitos que essas crianças e adolescentes possam estar passando e fazer o encaminhamento correto. Isso. Exato, né? Porque isso é uma coisa que a gente tem que ter muita tranquilidade para falar. A escola não resolve sozinha todos os problemas. Especialmente os problemas que a gente tem vivido no território, que são problemas muito complexos, né? Socioeconômicos, de saúde mental, enfim, a gente tem uma série de questões. Então, a escola ela precisa ter um apoio, né, de serviços, de equipamentos especializados. Mas para que esse trâmite funcione bem, a escola precisa se perceber também dentro da rede, né, como um ator que integra essa rede, com parcerias com outros equipamentos e serviços especializados. Você falou bem, né? Ainda, né, por conta de tudo, por conta das demandas que você pontuou muito bem, existe também uma dificuldade de entender que a escola não resolve sozinha, né? Às vezes o problema fica muito centrado nas escolas, né? E hoje, além da questão da violência, né, da intolerância, da violência que está perpassando os portões das unidades, tem uma outra violência, né? A falta de apoio para as crianças atípicas, né? Porque as crianças atípicas não podem ser vistas como um problema. E elas devem ser acolhidas, né, por essa rede de proteção. E aí, quando a gente fala das crianças atípicas, também tem as famílias. Porque, às vezes, a gente está olhando dentro da unidade escolar, né, os profissionais que estão ali, na lida, estão olhando para a criança, só que a criança não é um ser isolado. Então, tem muita coisa, né, por trás daquela criança que poderia auxiliar, né, não vou falar nem num processo de inclusão, né, mas no processo daquela criança se tornar um sujeito, que é essa dificuldade que está perpassando hoje. Tem a questão da violência, e essa criança também, né, o público-alvo da educação especial, também sofre várias violências, e também está numa situação vulnerável até a questão da violência sexual, né? Então, para fechar, né, para concluir, que é algo que não tem conclusão, né, nesse exato momento, ter uma resposta pronta. Como lidar com tudo isso hoje, como articular com uma rede que também está precária. Se for pensar na rede de apoio para essa criança, também existe uma precariedade e a escola assumindo um papel que não é dela. Questão dos investimentos, né? Políticas públicas, como a Vanessa citou também, né? Não existe um investimento para fortalecer essa rede de proteção, consequentemente também não fornece condições para que a escola possa saber articular. Então, muitas vezes a dificuldade tenta se articular e às vezes não consegue, né? Exato, a gente tem vivido desafios muito significativos na ponta, né? A gente tem, assim, ainda, dentro dessa perspectiva macro que você traz, Flor, assim, a gente tem ainda uma herança, digamos assim, da pandemia, né? A gente tem quadros de saúde mental muito complexos, né? A gente tem quadros complexos de socialização de crianças e adolescentes, né, no pós-pandemia. A gente tem uma precarização da vida econômica mesmo das famílias, né, que vem passando por desafios muito significativos, né, um empobrecimento muito grande. E desafios, né, dessa vida precarizada, dessa vida uberizada, né, como alguns estudiosos têm dito. E a gente tem nesse quadro maior um crescimento dos números de violência em si, né. Eu já vou chegar na questão da deficiência, mas a gente tem aumento, né, o último anuário traz isso, a gente tem um aumento na quantidade de violência sexual, né, abuso, exploração sexual, a gente tem um aumento nesses dados, ainda que esses dados sejam subnotificados, a gente tem denúncias com relação ao crescimento do trabalho infantil, por exemplo, violência doméstica, enfim, a gente tem quadros muito complexos que têm aparecido no território, né? Diga. Você fez eu lembrar de uma questão, você falou da questão da pandemia. O retorno das meninas foi mais demorado. E ainda existe uma naturalização da exploração do trabalho das meninas em casa. Então, a grande maioria, até do ensino fundamental, né, o excesso de ausência, o número excessivo de ausência, são das meninas que estão em casa
cuidando dos irmãos menores e do trabalho doméstico, que também é uma forma de violar os direitos, né? Perfeito, assim, a gente tem muitos desafios, né? Quando a gente olha, por exemplo, para os quadros, né, das crianças, né, os números das crianças que são vítimas de violência, né, e todas as formas de violência, a gente tem uma incidência em alguns tipos maior em meninas e meninas negras, então a gente tem que olhar para esses números também, fazendo as devidas análises, né, de gênero, de raça, de classe, né, porque aí a gente vai ter um perfil muito específico, né, de quem é a criança que está sendo vítima, né, nesse momento, né, nesse contexto que a gente vive, nessa estrutura social. Então, a gente tem muitos casos, assim, na ponta, né? Assim, os desafios que as meninas passaram, os meninos também têm os seus desafios específicos, né? E a gente também tem as questões que dizem respeito às deficiências, né, em si, assim, que são muito complexas e têm que chegado na escola. E aí, assim, quando a gente olha para a rede de proteção, é bem isso que você disse, né, Flor? Assim, a gente tem uma estrutura que ainda é fragilizada. Embora eu comecei falando aqui que a gente avançou muito, né, desde a promulgação do nosso ECA, a gente tem aí 35 anos, que eu considero que são avanços importantes, né, a gente tem uma estrutura legal, a gente tem serviços e equipamentos especializados, a gente tem fluxos, né, de encaminhamento, que era uma coisa que a gente não tinha até pouco tempo atrás nesse país. Muitas conquistas realmente, que não podem ser desprezadas, né? Existem muitas críticas ao ECA, mas críticas de quem não conhece o porquê dessas políticas públicas terem surgido, o porquê do ECA estar aí. Então, foram muitas conquistas, sim. Às vezes dá a impressão que a gente está com uma fala pessimista, não. A gente está com uma fala acompanhando a evolução, né, a mudança dos paradigmas, as mudanças das pessoas, as mudanças socioculturais, mas a gente não pode esquecer dessas conquistas. Porque se não existisse, né, todo esse histórico, seria muito pior. Muito pior. Exato. E assim, e aí a gente assim, é defensora do ECA, uma entusiasta do que a gente conseguiu, e a gente já vem apontando sistematicamente. Acho que o nosso trabalho aqui é esse hoje, né? E o podcast, acho que é uma iniciativa maravilhosa de trazer essa discussão para um público especializado, né? Para a gente conhecer esses mecanismos e reivindicar coletivamente, porque quando você me traz sua pergunta, Flor, assim, na sua pergunta, né, que a gente não pode esquecer que é uma pergunta muito importante. Como é que a gente pensa nesses casos complexos, as violências, as crianças com deficiência, as famílias sem acompanhamento, dentro de uma rede fragilizada, né? Eu costumo responder essa pergunta em uma dupla medida, né? Numa dupla perspectiva. Acho que a primeira perspectiva é a gente voltar para as perguntas anteriores que a gente já debateu aqui e pensar o nosso papel como ator individual. Então, eu, escola, quais as parcerias no meu território são possíveis de ser feitas? Então, às vezes, tem um especialista aqui na minha rede, na minha micro-rede no meu território, na assistência social ou dentro da saúde. Tem um parceiro, um especialista que está disposto a fazer essa parceria, a conversar, e ele pode ser a minha articulação e eu posso encaminhar os meus desafios nessa perspectiva de articulação. O trabalho de articulação não é fácil, vocês têm muita experiência disso, vocês sabem como ele é desafiador, né? Mas a gente não pode perder a dimensão coletiva da luta, né? Então, assim, a gente vem reivindicando e lutando para financiamento adequado das políticas públicas, né? Não é só a educação que tem um desafio de estrutura e ausência de quadros. A assistência social, em alguns quadros, é muito mais complexo, né? Os serviços especializados da saúde, né? Que em alguns contextos são inexistentes, né? Ou então, eu não dou conta da realidade, né? Especialmente se a gente olha para o território hoje e a gente vê desafios muito significativos. Tem todos esses quadros que a gente já apontou aqui, né? Como as deficiências, né? Que são muito complexas e que a gente precisa ter o acompanhamento adequado dentro da rede, né? Com equipe multidisciplinar para garantir esses direitos desses indivíduos. A gente tem todas as violências. A gente tem fenômenos novos, como as emergências climáticas. O caso das Bets também, que tem aparecido muito, né? Que tem fragilizado e vulnerabilizado famílias. Enfim, a gente tem uma complexidade de problemas tão grandes, assim, e eu acho que nesses espaços a gente precisa reivindicar, ainda mais com atores, né, como é o sindicato, como são os filiados e as filiadas, a dimensão coletiva da luta, né, que é, assim, reivindicar políticas públicas adequadas, financiamento adequado, né, para que a gente possa efetivamente garantir direitos de crianças e adolescentes, né, a proteção integral, que é disso que se trata, né. A crise ambiental, quando você trata da crise ambiental, as escolas passaram por isso há pouco tempo, né? Exato. Aquele calor imenso, né, Flor? Você que está nativa ainda.
e a situação em que as escolas se encontram sem estar adequadas para esse avanço aí do calor, né? Que tem aumentado, essa crise climática, que só vai trazer mais calor, né? Mais possibilidades de que as crianças passem mal dentro da sala de aula. Porque a Você, estrutura... com certeza, viveu isso, né? Isso, Na a sala de estrutura aula. física não foi pensada para o que a gente está vivendo hoje, Exato. né? As adequações demoram-se para se pensar precisar acontecer o pior para se pensar numa adequação. E a gente fala, tem os extremos também. Tem essa questão da climatização das unidades e tem a questão dessas ondas fortes de frio que estão chegando Também. e que a gente recebe. As unidades, principalmente as que estão nas regiões mais afastadas, que aqui tem o extremo leste e o extremo sul, né? Perto de lagoas, lagos e rios, né? Isso. É Uma verdade. variação muito grande, né? De temperatura. Várzea, né? Em cima, né? Muito. Várzeas. E as crianças que não têm condições de ir para a escola simplesmente porque não tem uma vestimenta para lidar com essas ondas de calor e frio nesse período. Né, que aí voltamos novamente para a questão da rede de apoio, né? O adoecimento. Né? São crianças adoecidas, acaba levando o servidor, né? Quem está ali, né? Quem está vou puxar a sardinha para o nosso lado, quem quem tá está na luta. e quem está na educação. A gente sabe da precariedade no Conselho Tutelar. Temos críticas, mas tem uma precariedade. Não dão conta hoje de tudo que está acontecendo. A gente sabe da precariedade da saúde. E na unidade escolar, onde, né, eu costumo dizer, são 40 dentro de um espaço. Na educação infantil são 15, 16, 17, 18 para um servidor, um responsável só. E todo, de novo, a sua fala inicial, todo esse contexto faz com que não tenha, eu não vou falar que não tenha pernas, que não tenha condições de olhar, né, para o seu vizinho, para ver o que tem ali no equipamento ao seu redor que possa te dar um apoio. Porque você vai puxando tudo, né? Não é porque quer, não é porque vitimismo nem nada, mas tudo vai recaindo, né? Vira uma espécie de uma esponja a escola. E explode ali. Até os conflitos sociais que tem, onde é o local de encontro, né? Porque a escola é a única que atende, que abre a porta, né, para essa comunidade. Exato. A escola é o único equipamento que você chega, né? você é atendido, o diretor vai na porta, o diretor conversa, traz para sua sala, senta lá, conversa. Então, a escola é o único lugar de verdade onde a população consegue entrar, consegue ser ouvida. Então, obviamente, né, assim como nós três aqui estamos comentando, a escola acaba sendo essa esponja mesmo, né? Então, ela se torna o polo para tentar, cada vez mais, com maior dificuldade, até pela quantidade de problemáticas que chegam até ela tem mais dificuldades ainda para acessar essa rede que está precária, porque não houve investimento público. E continua sem haver investimento público, não é? A escola tem que gritar horrores para conseguir algumas coisas, né? A escola sendo atacada a todo dia, a todo momento, por uma extrema-direita que tenta desqualificar a educação e o ensino público. Então, as dificuldades de quem está na ativa dentro da unidade escolar, como gestor escolar, cada dia fica pior. Sim. Porque ele não tem mais um inimigo ou dois, ele tem 200 inimigos que ele tem que lutar cada dia em defesa de um indivíduo, que é a criança. E a Maura, ela pontuou bem. Esses ataques, né? A palavra é essa mesmo. Esses ataques que a escola está sofrendo, quem é a população que a escola recebe? A mais humilde. Perfeito. É a mais humilde. A escola pública e é o alvo das fake news, é o alvo da mentira, né? Que uma mentira bem contada se torna verdade. Então, falando-se de rede de proteção, é o trabalho também junto a essas famílias que acreditam, né, naquilo que é passado para eles. E muitas vezes, para o professor, é difícil também, né,
passar, eles percebem, né, os sinais, né, eles percebem que algo de errado existe ali. Mas o temor que ele tem de passar adiante é o temor da reação da família também. E às vezes quando chega na gestão, já chega numa situação ou por meio de denúncias, né? Ou por meio já de um processo instaurado, sem você entender onde começou, por que começou, né? Que aí a gente volta essa questão da rede, porque há um desconhecimento, sim, né? Há um desconhecimento, até no processo de formação docente, até no processo de formação do gestor, há um desconhecimento o que é e qual o papel, quais são os atores daquela rede de proteção. Perfeito. Né? Para onde eu vou pedir socorro. Então, esse desconhecimento, né, confunde-se muito desconhecimento com omissão. Então, isso é o perigoso, né? Então, há um real desconhecimento. Então, para onde que eu vou? O que eu faço? É uma criança que claramente tem os sinais que algo está acontecendo errado. Aquela menina que está com a camiseta, a gente falou da questão da climatização, mas tem aquela menina que está aquele calor e está com aquela camisa. E você puxa um pouquinho, tem aquele movimento. Né? Aquela criança atípica que não é verbal, mas você percebe uma certa desorganização emocional fora daquele padrão que a gente já está acostumado. Então, o que fazer? Como que eu vou saber se aquilo é uma situação de vulnerabilidade ou não? Eu acho que tem tantas coisas, né? Assim, são tantas complexidades, né? Eu concordo, assim, quando a gente fala dos desafios de formação. E acho que não é só uma questão dentro da educação, sabe? Pelo que eu tenho visto, assim, nesses anos, assim, às vezes até mesmo se a gente pensa na ciência social ou na saúde, existe uma desinformação de pensar em políticas intersetoriais, né, integradas. E aí eu acho que, assim, é claro, a primeira questão quando a gente pensa é assim, bom, se acontece um problema, para onde eu encaminho? O que eu faço, né? Que é o imediato. Isso, assim, a gente fala sobre isso, a gente vai detalhar isso, mas, assim, tem uma questão também que a gente não pode perder de vista, que me ocorreu agora pensando e ouvindo vocês, que é uma dimensão estratégica também, né? Porque quando a gente conhece a rede, a gente conhece quem são esses atores no nosso território, a gente conhece quem são as famílias, a gente conhece as características do território. De forma integrada, a gente pode otimizar esforços, né? Perfeito, assim, a gente otimiza esforços, porque muitas vezes a gente está aqui atendendo, né, a criança, mas aí tem um irmão jovem que é usuário de algum, sei lá, do CAPS, aí tem um pai, uma mãe, um cuidador, um outro membro familiar, que é acompanhado por um órgão de saúde. Então, assim, a gente tem dentro dessa mesma rede, a mesma família sendo acompanhada por, né, como a gente conversou aqui nos bastidores, né, de uma maneira muito fragmentada. Perfeito. E, assim, a gente não tem dimensão da família, né, porque, assim, pega aqui um pedaço vai para cá, um pedaço vai para lá, esses atores não se conversam, né, sendo que quando a gente pensa na promoção de direitos, né, na garantia desses direitos, e enfrentar essas vulnerabilidades que são associadas à situação socioeconômica, né, a esse contexto que a família vive, a gente precisa de uma ação integrada. Não tem como a gente fazer como um Frankenstein, né? Cada um pega um pedacinho e depois as pessoas vão... Não é assim. E vocês estão trazendo relatos preciosos que, assim, é uma ausência de conhecimento. Às vezes as pessoas não sabem onde buscar ajuda, onde buscar informação. Que aquilo, na verdade, o desconhecimento é tanto que muitas vezes elas não têm noção de que aquilo é um direito. Né? Um direito que, assim, é dever do Estado garantir esse direito, né? Então, assim, eu acho que quando a gente olha para esses atores e a gente estabelece parceria, a gente otimiza esforços e a gente pensa na proteção integral. E a gente tem possibilidade de pensar em ações estratégicas, que não seja apagar o incêndio. Porque a gente está tão, né? E eu sei que é difícil isso, gente. Assim, quem sou eu para ditar regras, né? Assim, porque eu sei que a realidade massacra, a realidade atropela. É isso que vocês falaram, tem muitos problemas, né? Então, quando a gente chega, é uma família, é uma criança, alguém que vem pedir alguma coisa, são outros equipamentos fragilizados. Então, acho que, assim, para a gente tentar sair um pouco do modo de emergência e apagar um incêndio, talvez a gente olhar de uma forma estratégica para o que já existe nos territórios. Eu sei que no município já existem fluxos, né? O NAPA tem fluxos, inclusive, estabelecidos aqui dentro. Tem uma normativa, né, Flor? Existem normativas dentro do município. O município
a cidade de São Paulo é uma cidade estruturada nesse sentido. Não estou dizendo que a rede é suficiente, porque não a é gente perfeita, lógico. não é perfeita. A gente tem muitos casos aqui que apontam uma necessidade de tratamento interdisciplinar quando é o caso, de profissionais que complementem as suas atuações em casos específicos, enfim. Mas a gente já tem diretrizes, né? Então, acho que é importante a gente conhecer isso, né? Assim, conhecer as diretrizes. Mas eu acho que tem uma questão que eu gosto muito de falar quando aparece uma pergunta como essa. E aí, assim, o que eu vou fazer é muito caso concreto que vai me dizer, né? Então, se é um caso de violência, o que a normativa me diz, né? Quais são o fluxo que o NAPA já tem estabelecido, como ele deve encaminhar. Mas tem uma questão que passa despercebido quando a gente fala disso, Flor, que é a escuta. Então, para a gente identificar um caso de violação de direitos ou de iminência de violação ou as violências, a gente precisa ter uma escuta acolhedora, né? A gente precisa olhar e ver esse caso. E muitas vezes a nossa realidade é tão dura, a gente está imerso numa lógica burocrática tão complexa, com tantas demandas, que muitas vezes a gente não consegue enxergar. Então, esses pequenos sinais, que é, como você trouxe, a estudante que coloca, né, a aluna que tem a manga mais comprida, faltas excessivas, ou desinteresse, uma mudança de comportamento, ou um sinal físico que a gente percebeu, é a gente conseguir enxergar e fazer uma escuta muito cuidadosa e acolhedora para que essa pessoa, esse indivíduo, não seja revitimizado. Perfeito, e isso, dentro das escolas, a gente pode estruturar, né, assim... Quem dentro das escolas tem uma formação adequada, não temos essa formação adequada, vamos atrás, né? Porque essa parte ela é tão sensível que muitas vezes o caso nem entra na rede porque ninguém viu. Ninguém enxergou. Né? Então, invisível, assim, né? a gente conseguir identificar através dessa sensibilidade, por isso que essa conversa, acho que ela é muito importante. Para que, assim, inspire quem está ouvindo a gente, para que, assim, dê um clique, sabe? Assim, bom, será que é aquilo lá... Se eu não tenho, às vezes, condições emocionais ou técnicas de lidar numa violação extrema, como é um caso de uma violação física, um abuso sexual, uma questão complexa, quem na minha unidade pode encaminhar isso? Tem o preparo para que essa criança seja acolhida, ela não seja exposta, ela não seja revitimizada, né? Então, isso eu acho que é uma questão tão importante, Flor, que ela às vezes não aparece, né? A gente fica, às vezes, muito imerso em formulários, em fluxos. O que eu preencho? Para onde eu mando? Eu vou chamar um conselheiro tutelar? Eu vou na saúde. E eu esqueço dessa dimensão do acolhimento, né, dentro da unidade, que, como Maura disse, é o espaço que recebe a referência das famílias à escola. Tem uma dúvida, a gente vai na escola. Vai na escola, sim. Eu vou perguntar para a diretora, eu vou perguntar para a coordenadora, eu vou perguntar para a professora do meu filho, assim. Pois é. O que eu faço? Onde eu vou, né? Não encontrei pediatra, o que eu faço? Isso. Exatamente. E a gente tem que procurar, então, um caminho, né? É difícil. É muito difícil. Mas a gente, a maioria das vezes, eu acho que todas as vezes, a gente procura dar um norte. A gente procura, né? O NAPA, né? O NAPA, dependendo da região, né, das unidades, o NAPA não dá conta. Né, porque são pouquíssimos profissionais. Perfeito. E o que você fala da escuta, eu estou lembrando aqui... as experiências. A gente vai trazendo, né? E o contexto atual, né? Porque a gente necessita ter uma escuta, a gente necessita ter um olhar, mas agora tem que bater a meta, tem que atingir os índices, né? Então, a gente fala de um processo de humanização das relações. Perfeito. Mas o ser humano... ele é único, né? Ele tem as suas particularidades, né? E essa questão de identificar, eu vou usar um termo que não deveria ser esse, mas é mais fácil quando é uma criança, né? A gente fala daquele aluno indisciplinado, né? Que tem o termo que a gente usa para indisciplinado. Quando aquela criança está quieta demais, a gente sabe que está doente. Em casa também, assim, né? Em casa também. A gente sabe que está doente, mas tem aquele que está dentro do padrão. E aquele é invisibilizado, né? Aquele é invisibilizado. E quando ele acaba reagindo de uma forma... né, atípica, no sentido amplo da palavra, ele é taxado de um aluno impertinente, indisciplinado, mal educado. E aí, de novo, num período em que você tem que bater a meta,
Você tem que mostrar resultados. O resultado, que é o acolhimento, está ficando... Os direitos, né? Exato. Os direitos estão ficando em segundo plano. E lembrando que eles não são culpados, né, por atingir ou não o índice. Mas o que acontece do portão para fora interfere, sim, no processo, nas relações, no processo de aprendizado da criança, na saúde mental do docente, que muitas vezes está inseguro na sala de aula, e da equipe gestora como um todo. Né? Então, é um tema, assim, quando a gente fala de rede de proteção, quando a gente fala de direitos, é um tema muito complexo, né? Porque existem vários fatores que um depende do outro, e cada um, né, está cada vez mais frágil. A saúde está frágil, sim, os equipamentos de saúde, principalmente os ligados à saúde mental. É uma escassez. A gente vê isso muito com as famílias que não têm um poder econômico que permita que pague uma consulta com um psiquiatra, uma terapia comportamental. Assistência social não dá nem para se falar, porque hoje a gente está vendo cada vez mais, né, o pós-pandemia, as pessoas... pandemia... Não, ainda tem o reflexo. A questão das pessoas moradoras de rua, desabrigadas. Então, onde explode de novo, né, a gente acaba sendo redundante nas escolas. Acaba sendo uma porta de entrada, né, assim, para todos esses episódios, sabe? Eu lembrei agora que ouvindo vocês, assim, acho que 2021, 2022, se não me engano, eu coordenei um estudo que chama Não é uma Crise, é um Projeto, que foi feito pela Campanha Nacional pelo Direito à Educação, que eu sei que é parceira de vocês aqui em muitos momentos, né? E naquele momento, assim, a gente analisou algumas medidas, né? A Emenda Constitucional 95, na época em vigor, né? A reforma trabalhista do Temer, algumas medidas pós-golpe, né? Que fizeram com que algumas... a reforma administrativa, que na época estava em voga, que fizeram com que algumas políticas públicas e alguns serviços fossem desfinanciados, implicavam um risco muito grande, né, para o financiamento e para a estrutura dos serviços públicos. Eu lembro desse caso, o estudo está disponível, assim, ele pode ser acessável facilmente na internet, porque o nosso estudo revelou que, assim, não é acaso que isso acontece, né? Não é uma crise de financiamento de política pública, é um projeto. É um projeto, é um modelo de estrutura que é, né, estruturado pelo poder público, né, assim, por quem controla o orçamento, por quem influencia políticas públicas. Então, não se trata de uma crise. O que a gente vive hoje, né, a fragilização das políticas públicas que são centrais para as pessoas, para a vida das pessoas, né, como a educação, a assistência social e a saúde, elas estão em risco desde sempre, né? O Sinesp tem monitorado uma série de emendas constitucionais, né, que são riscos à desvinculação de orçamento, né, que são riscos à fragilização das políticas públicas. Então, esse cenário que a gente aponta aqui hoje, né, assim, dentro do que eu tenho na vivência pelo meu trabalho, dentro da experiência que vocês têm na rede da cidade de São Paulo, né, do chão, do território, aponta que é isso, né? A gente não está vivendo uma crise. Esse é um projeto. Então, quando a gente fala aqui na nossa conversa que é possível que dentro do micro a gente humanize as nossas relações, como a gente apontou, a gente humanize a relação com esse indivíduo, né, criança e adolescente que estão na nossa escola, que a gente busque parceiros dentro do nosso território, na assistência social, na saúde, em outros equipamentos que possam compor no enfrentamento desses desafios, a gente não pode perder a dimensão coletiva, que isso é um projeto. Perfeito. Se a gente não tem esse financiamento, é porque isso é resultado de um projeto, né? Um projeto que a gente precisa enfrentar, e esse enfrentamento se dá coletivamente. Se dá, né, via sindicato, se dá via articulação coletiva dos profissionais, para que a gente possa reivindicar coletivamente que aquelas políticas que são centrais para o bem viver, né, que é o que a gente deseja, para a vida das pessoas, para que elas sejam efetivadas na íntegra, como elas ainda não foram, né? A gente tem uma estrutura maravilhosa, como o SUS, como o Sistema Único da Assistência Social, a gente tem educação gratuita, né, ampliada, a gente tem uma estrutura de Estado prevista na Constituição Federal, prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, que ainda efetivamente não foi implementada. Não é porque não tem dinheiro. Não é porque não é uma crise, né? A gente está vivendo uma crise. A gente vive eternamente uma crise nesse país. Perfeito. É porque isso é um projeto político,
de desfinanciamento, de fragilização das políticas públicas que são centrais, né? Então, se a gente tem essa dimensão coletiva, a gente também consegue fazer, né, esse amiúde que a gente está trazendo aqui nos casos, né, desses casos que a gente conversou, da articulação, de buscar dentro do meu território, conhecendo essas limitações, que elas são significativas, a gente não pode deixar isso num segundo plano, né? Para que a gente possa articular, né, a esfera coletiva da luta pela implementação dessas políticas públicas e também a gente pensar em práticas, em perspectivas mais humanizadas, em um cuidado de atenção, em um trabalho de articulação, de mapeamento no meu território que pode ser feito dentro da escola, né? Não só dentro da escola. E eu sempre insisto que a assistência social também faça o mesmo, que o conselho tutelar também faça o mesmo, né? Para que a gente possa engendrar, né? Articular essas relações que são potentes nos territórios. Antes que o nosso tempo acabe... Eu falei demais. Não, tem um tempinho bom aí. Tem. Para materializar, né, para os nossos filiados, alguns exemplos de alguns equipamentos que podem servir que são redes de apoio e muitas vezes é desconhecido como sendo uma rede de apoio. Ótima pergunta, assim. Fazer um mapeamento não é fácil, né? Eu acho que, assim, dentro do trabalho da escola, a gente já tem tantas funções, e vocês trouxeram tantas aqui, as metas, a burocratização crescente, né? É difícil ter alguém que faça esse trabalho de mapeamento. Mas eu sempre insisto que é importante que alguém tenha esse olhar, né? E dentro do território, alguns atores são importantes. Qual é, por exemplo, o posto, né? A assistência social que está ali perto, né? O que tem? Qual é o órgão da assistência social que tem perto do meu território? Às vezes tem um CRAS. A gente precisa ver se tem um centro de referência da assistência social ali, né? Como que está articulado, quem é essa pessoa de referência dentro dessa unidade, que pode ser um parceiro eventualmente para algumas questões. Quem é o conselheiro tutelar, a conselheira tutelar que é responsável pelo meu território, né? Com todas as questões que a gente já pontuou aqui, né? Que vocês trouxeram. É insuficiência, os quadros são insuficientes, as demandas são muitas, mas dentro do meu território, quem é o assistente social, o conselheiro tutelar, perdão, que é responsável por esse território? A gente tem que conhecer essa pessoa. Muitas vezes a gente pode ser surpreendido e essa pessoa ser muito disponível. Então, eu conheço casos em que há visitas, há reuniões integradas, o conselheiro, a conselheira é uma pessoa muito acessível à escola para qualquer ação com as famílias, né? Então, assim, de informação com as famílias, né? Então, esse é um ator importante também. Na saúde, então, assim, qual é a unidade de saúde mais próxima da minha escola? Muitas vezes a gente tem programas específicos para a saúde do adolescente, por exemplo, que são muito importantes. Ou programas daquelas unidades de saúde mental e que podem compor com alguma atividade, algum desafio, alguma questão, algum projeto que eu quero realizar na minha escola. Então, quem é esse órgão da saúde que está no meu território, que pode ser meu parceiro, assistência social, o conselheiro tutelar? Existem outros equipamentos de esporte e lazer? Em alguns territórios existem, com políticas de atendimento a crianças e adolescentes, né? Futebol, algumas outras atividades, esportes variados ou atividades de lazer. Esse ator também pode ser muito importante para mim, já que o meu aluno tá aqui no contraturno, tá lá, né? À tarde tá lá. Então, assim, essa criança tá circulando por múltiplos espaços e sendo acompanhada por múltiplos especialistas, né? Esporte, lazer, outras organizações e movimentos de bairro. Então, assim, a gente tem contextos em que existem movimentos de mães, de pais, movimentos de luta por moradia, né, que são atores importantes, que conhecem o território, tem mapeamento das famílias, né, que conhecem a realidade das famílias, os desafios e que podem ajudar eventualmente a fazer um mapeamento melhor, né, das causas prementes. Enfim, outras entidades que o território, que são importantes, né, então assim, eu já trabalhei em lugares em que a escola de samba era um ator muito importante. Acontecia muita coisa dentro daquela escola de samba. A comunidade conhecia aquele ator como uma referência. Então, assim, ia ter uma vacinação, era lá. Ia ter uma palestra com o médico da saúde da família, era lá. Essa escola de samba era um território muito importante para as famílias, assim, de conhecer essas famílias. Então, muitas vezes, assim, eu lembro de um caso de uma professora, eu não estava entendendo muito bem como era o arranjo familiar, que era o responsável por um adolescente. Chegou lá, bateu um papo, pronto, saiu com uma árvore genealógica, praticamente, né, de toda a família. Então, assim, o território, ele traz características muito próprias. Mas eu diria, assim, que no primeiro esforço, é muito importante a gente saber qual é a unidade de saúde, se existe ali algum programa de saúde específico para crianças e adolescentes, muitas vezes sim.
Então, assim, é importante a gente saber, eventualmente, para encaminhar ou para fazer parcerias. Esses especialistas podem vir para a escola para alguma questão, enfim, específica. O conselheiro tutelar, a conselheira, a assistência social, né, e a saúde. Acho que são atores muito importantes para a gente saber. Ali no meu território, né, eu acho que a gente já conhecendo quem são essas portas de entrada, sabendo o nome de uma eventual articulação, então, assim, aqui nesse serviço, quem responde é a Vanessa. A Vanessa é essa articulação, é o meu telefone, é para mim que você vai ligar, a gente vai tentar se reunir, articular uma ação integrada. Não é um trabalho fácil de fazer, porque a articulação, como a gente falou aqui no começo da conversa, ela é difícil, e vocês têm muitas experiências diferentes com relação a isso. Para a gente ter uma articulação bem sucedida, depende de na outra ponta a gente ter alguém aberto para essa articulação, né? Muitas vezes é difícil localizar. Muitas vezes esse equipamento também está sobrecarregado, está operando no limite, não está conseguindo um respiro para parar e pensar no que a escola aqui do meu território precisa, né? Mas eu acho que a gente tem que insistir, porque eu tenho ideia, assim, desse quadro, da complexidade. Eu sei que esse quadro é complexo, eu sei que ele é difícil, mas não tem como a gente sair dele, avançar, se não for coletivamente, né? Assim, porque é o que a gente já falou, eu sozinha na escola, na sala de aula, eu vou fazer muito pouco, consigo muito pouco, além da função que a escola tem, né? Assim, não dá para resolver problemas familiares ou encaminhamentos complexos, né? Então, coletivamente, eu acho que a gente tem uma saída. E às vezes é isso que você fala, não tem resposta completa, né? Não tem uma receita de bolo. E muitas vezes a gente sabe que a realidade é desanimadora. É, verdade. Mas acho que a ideia da nossa conversa aqui, para inspirar quem está ouvindo e criar esse espaço de diálogo, é tentar buscar caminhos. Às vezes a gente está no meio da realidade, sendo massacrado por ela, por tantas questões, né? Professor afastado, é problema de saúde, são questões complexas, é a família. Tantas questões que a gente não consegue ver saída. E às vezes alguém de fora, que pode ser meu parceiro, né? Pode me ajudar a enxergar. Então, acho que se essa conversa aqui servir um pouco para isso, né? De inspirar essas possibilidades, eu acho que é um caminho pra gente. Não, eu acho que, assim, perfeito. Porque nós temos que esperançar sempre. Exato. Não é? Sempre esperançar. Sempre esperançar. E a gente já teve iniciativas do tipo, vamos estudar o estudo da realidade local, que nós tivemos na época da Erundina, nas escolas, que era projeto mesmo de escola. Porque era uma política pública, humanizada, preocupada com a população, né? Então, nós tínhamos isso como norte aí para todas as unidades escolares. Então, de retomar isso é difícil, como a Vanessa está falando, como você sabe que é, como eu também sei, né? É difícil, mas vamos pensar, é humano, é a questão humana. Então, é um esforço pela esperança de tentar salvar alguns seres humanos, né? Se a gente conseguir salvar meia dúzia daqueles 300, 1000 e tanto que às vezes tem numa MF, já é alguma coisa, né? E para isso a gente vai ter que ir lá. E outra coisa importante, quando você fala nessa questão territorial, a gente vai acabar sabendo como é que surgiu aquela comunidade. Perfeito. E isso é importante, porque como é que ela surgiu? Da onde veio? Era um loteamento? Foi uma ocupação? Foi um território onde teve lá mutirão? Na época da Erundina teve muito, né? Sim. Ela doava o terreno e doava o material e as pessoas entravam com o trabalho. Então, normalmente, essas comunidades onde você tem essa questão do mutirão, ela tem uma possibilidade muito grande. É mais fácil, eu acho, na minha opinião, porque eu trabalhei numa comunidade assim. Né? É o De pertencimento, você chegar, né? se aproximar, né? Quando você conhece a história, você consegue se aproximar mais facilmente dessa comunidade e atuar coletivamente para tentar integrar esses órgãos que são fundamentais dentro da rede de proteção. Porque o que você está falando e o que a Vanessa falou, né, da questão da escuta. A não escuta também é uma violação de direitos, né? Muito. De todos, né? Porque quando a gente fala da questão dos direitos, as pessoas também têm uma visão deturpada quando a gente fala que tem que garantia de direitos. Perfeito. Que é garantia de direito de todos. Da educação, de todos os atores da educação, que vai desde a merendeira, que tem um trabalho precarizado. Opa! Né?
sem nenhum respeito, Exato. mas ela não deixa que essa falta de respeito que ela tem, né? Que a gente Que fala ela da recebe, terceirização. Ah, mas tem a ver com rede de apoio à terceirização? Tem sim. Tem sim. Porque quando a gente fala de rede de apoio, a gente não está visando lucro. A gente não está visando precarização. Então, nós temos lá as nossas merendeiras que estão num trabalho precarizado. Exploração do trabalho. É análogo à escravidão mesmo, né? Como já foi falado em várias reuniões. E elas estão lá, porque elas estão profissionais. Mas, neste momento, esse trabalho precário que elas têm, elas estão cuidando. Temos os profissionais da limpeza, que também estão vivendo uma situação precária, e nós temos que lembrar que eles são pais dos nossos alunos. Exato. Né? Eles são os pais dos nossos alunos. E, muitas vezes, eles são os nossos olhos, daqueles pequenos sinais que a criança e o adolescente emite. É a tia da limpeza, que percebe amuadinho num canto na hora do intervalo. É a tia da merenda, que percebe, aquele lá está comendo muito, repetiu 5 vezes. Será que ele não tem nada em casa? Exato. Verdade. Então, são essas garantias de direito. É o professor que está acuado na sala de aula, porque ninguém nasceu com um manual de instruções, né? Como lidar com situações atípicas. Sim. Não é omissão. Né? É um despreparo, não no sentido pejorativo da palavra. E a gestão que está sendo culpada de tudo. Hoje, eu brinco, é culpa do diretor. O simples ato de existir é culpa do diretor. Com o objetivo claro, né? Da privatização. Exato. Né? Infelizmente, aquela privatização que vai levar a esses recursos que tem diminuído para a escola pública. Precarizar. Mas que... Né? Você precariza, privatiza e entra dinheiro. Exato. É isso, né? Então, é proposital. A gente que está dentro do sistema, a gente que está dentro desse, mesmo no sindicato, né? A gente está dentro do sindicato e a gente está olhando isso, a gente está vendo. Nós também somos munícipes, né? Nós estamos alertas, né? Toda atitude que vem da Câmara Municipal tem que ser vista com os olhos grandes e atentos. Porque a tendência é a privatização de toda a rede, né? De toda a rede. Essa rede de proteção, ela tende a ser privatizada. E para isso a gente tem que estar coletivamente lutando através do sindicato, através de movimentos sociais, para que isso não aconteça. Porque, como Flor falou ainda há pouco aí na fala dela, quem é que é atendido nessa rede de proteção? Não é a pessoa abastada que ela vai procurar o particular, o hospital Einstein, o hospital não sei o quê, né? É aquela família que é atendida no pronto-socorro, no posto de saúde, no CRAS, está passando necessidade, tem que fazer um cadastro, às vezes não consegue, porque não tem um CPF, ou porque o CPF está com algum problema. E aí ela sofre duplamente, né? Porque ela não consegue nem sequer se cadastrar nesse CAD único, é isso? Né? Para conseguir os benefícios, que na verdade não são tão benefícios, né? É um socorro imediato. É um direito. Não consegue. E que a gente, assim, conquistou a duras penas, né? Assim, é muita luta. Então, a gente, muitos anos. No começo da nossa conversa, que a gente citou 2 marcos, né? A Convenção e o ECA, e assim, isso não apareceu do nada, né? Foram, assim, décadas de muita luta. A década de 80 no Brasil foi marcada por uma profunda mobilização social, né? Movimentos sociais, pessoas que deram a vida, né? Na época, pro ECA específico, o Movimento Nacional dos Meninos e Meninas de Rua, né? Na época. Sim. Então, assim, a gente tem uma conquista, assim, que precisa ser muito celebrada, mas a gente também está vivendo um contexto muito difícil, né? Toda vez que eu vejo uma discussão, assim, sobre desvinculação das verbas orçamentárias, eu já sinto arrepio, porque assim, a gente sabe, quando a gente está na ponta, é disso que se trata, né? É o atendimento ao munícipe ali, como a gente falou, que é a pessoa que está em extrema vulnerabilidade, né? A família que está em extrema vulnerabilidade, a família que está enfrentando situações complexas e muitas vezes não consegue arcar com isso, né? E assim, a gente também tem que pensar que isso tem que ser universalizado, é direito de todos nós, né? Assim, ter o acesso à saúde integral, ter as garantias dos direitos básicos que a gente lutou tanto para conquistar. E aí eu fico pensando, né, que num contexto de uma política tão, assim, atroz, né, a gente passou anos muito difíceis na pandemia e com os últimos governos
de uma profunda desumanização do outro, né? Uma profunda desumanização da vida. E eu acho que eu tenho pensado muito nisso, assim, nos territórios onde eu tô circulando, que tem casos tão complexos, não só de fragilização da rede, né? Que eu acho que, infelizmente, ainda é muito, muito presente na realidade nacional. Mas eu vejo, assim, nos vínculos, né? Uma brutalização. Agora a gente tem os desafios da desinformação, que a gente já mencionou aqui, né? O quanto as relações são complexas, o quanto a gente tem crescido muito no quesito intolerância, na falta de diálogo, na falta de aceitação. Então, assim, a gente vê situações, assim, cada vez mais explícitas, né? De violação, de violência. Além de a gente viver numa sociedade que, na minha percepção, é estruturalmente racista, misógina e machista. Com então, certeza. a gente tem desafios muito grandes. E como tem sido um ato de resistência esperançar, como a gente falou, né? E humanizar as relações. Porque se a gente não humanizar as relações, se a gente não entender, né, essa rede estruturada como uma conquista importante, que infelizmente muitas pessoas não sabem. Muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem, acham que não é relevante, né? Sim. Então, a conversa que a gente está tendo aqui que é relevante, é central. Se a gente não humanizar a nossa relação com o outro e dizer, bom, a gente precisa garantir atendimento adequado a todos esses casos complexos que a minha escola, o meu território, a minha realidade tem enfrentado, tem experimentado. Se a gente não humaniza, a gente vai o quê? A gente vai caminhar para a barbárie, para uma barbárie maior do que a gente já está vivendo, né? Então, acho que não tem saída, e eu acho que é um exercício difícil de fazer, porque ao mesmo tempo que a gente aqui está sensibilizado, a gente sabe que é a saída, é como vocês mesmas trazem, né? O trabalho na escola está cada vez mais burocratizado, você chega, assim, assumindo uma série de compromissos burocráticos e meta, e a gente vai perdendo a dimensão do outro. Porque isso não é uma crise, é um projeto. É um projeto feito para a gente desumanizar, é um projeto estruturado para que as políticas centrais que a gente conquistou com tanta luta, né? Que a gente perca, para que seja privatizado, para que daqui a pouco venha um voucher, para que daqui a pouco você paga, e aí vem essas conversas que vêm e vão, né? Sendo que a gente ainda precisa caminhar muito para garantir a universalização desses direitos, né? Que no fundo é de todos nós. Ô, Vanessa, você fez, né, algo muito importante, né? Você falou da questão do racismo, da misoginia, e nós estamos vivendo um momento em que as pessoas que legislam, elas não têm nenhum pudor em expor de forma assim violenta toda aquela, vou repetir, né? Toda a misoginia, todo o racismo, toda a ojeriza que agora tem. Eles colocam pra fora, né? a quem não está dentro daquele padrão que eles aceitam como sendo um padrão socialmente aceito. Perfeito. E, né, loira, rica e linda, né? Que a vereadora falou. Que Oscar Freire. Então, e a população, infelizmente, a população que carece de uma rede de proteção, que tem os seus direitos violados, né, violentados, né, a palavra correta é essa, isso está refletindo nas relações das unidades escolares, que a partir do momento que você tem uma autoridade política ofendendo o professor do seu filho, ofendendo o diretor da escola, daquela comunidade, eu me sinto também no legítimo poder de ir lá e ofender, e ameaçar e agredir. Então, por isso que é importante fortalecer as redes, né? Porque a saúde também, a gente tem que lembrar que ela está precarizada, porque as unidades básicas de saúde, a maioria está tomada por OS, sim, né? Isso, teve o PAS, né? A gente não pode esquecer. Então, por isso que, e foi muito importante a sua fala, justamente por conta disso, são direitos de todos, né? E a educação fragilizada do jeito que ela está, atacada do jeito que está, e adoecida, né? Porque esses ataques levam ao adoecimento, ela também carece de uma rede de apoio para se fortalecer, porque ela tem um objetivo, é a criança e o adolescente, né? O bebê, né? Os bebês, as crianças e os adolescentes. Então, ela precisa estar fortalecida e se sentir uma parte importante dessa rede. Por quê? Por que a educação está sendo tão atacada assim? Porque ainda
é uma rede que no seu DNA ela está cumprindo o papel dela, que é a educação pública. A educação pública vai para quem? Para os bebês, as crianças e os adolescentes. Então, foi muito precisa a sua fala. Muito obrigada, viu, Vanessa? Temos que ser resistência sempre, né? Está no nosso DNA, né? Tá, A luta e a resistência. E a resistência. Resistir até a última gota que vai ser a vitória. Né? A gente tem que confiar nisso, né? Quem trabalha nós vamos com gente, continuar né? resistindo, porque nós somos professores, nós somos educadores. E somos profissionais que Isso. precisam ser respeitados. Perfeito, Exato. perfeito. E, de qualquer forma, a gente está sempre atrás de tentar chegar numa solução. E assim, acho que tem que ficar importante de hoje aqui, dessa nossa conversa, é que existe uma rede que está fragilizada, mas ela existe. E que a escola precisa continuar, ela precisa ser forte, precisa ser resistente. E a gente precisa tentar tudo o que for possível para restabelecer essa união, essa ligação e se fortalecer juntos, né? No coletivo, como você disse. Eu acredito que hoje foi muito satisfatório, né? O nosso podcast. Vanessa, quero agradecer a presença, né? Em nome de todo o Cinesp, em nome de todas as pessoas que vão acompanhar esse podcast, a sua presença aqui super importante para mostrar que existem caminhos. Difíceis, sim, mas que existem caminhos, e esses caminhos têm que ser pontuados, encontrados, porque a gente não pode se deixar destruir. Não. Resistir, resistir e resistir, porque juntos somos mais fortes. Eu gostaria que você fizesse a sua fala final, né? A Flor também, para a gente encerrar o nosso podcast, que foi maravilhoso. Que bom. Eu sempre falo que quando o Cinesp chama, eu tenho que parar tudo, porque é obrigação, né? Assim, eu admiro muito o trabalho de vocês, eu espero que essa conversa tenha inspirado quem está nos ouvindo a repensar as suas relações no território, né? A ter talvez outras lentes para olhar para esses desafios que a gente vem enfrentando que são significativos, né? E eu acho que para a gente encerrar uma conversa que foi tão boa, assim, eu acho que a gente tem conversado muito pouco sobre a rede de proteção, né, como um todo, porque a gente tem olhado para as políticas de uma maneira muito fragmentada, né? E eu acho que o desafio que a gente tem é olhar para essas políticas de uma forma mais integrada, pensando nos territórios, para que a gente possa garantir direitos. Acho que muitos lutaram antes da gente, seguimos aqui, nossa geração lutando, outros virão, continuarão lutando, né? Mas lutamos a boa luta, né? Defendendo os mecanismos legais que a gente demorou muito para conquistar, conquistamos, a estrutura que a gente já tem. Então, eu espero que a rede seja cada vez mais conversada, né? Assim, seja mais pauta de conversa, de debate, e que a gente possa se fortalecer para esses anos vindouros, né? De muito debate político, eleições, disputa orçamentária, muitas PECs em andamento. Então, a gente tem que estar sempre muito atento e forte, né? Porque os desafios são significativos. Então, eu agradeço muito a escuta, a confiança para a gente poder conversar e que a gente possa, em outros momentos, também falar com mais cuidado, mais atenção sobre esse ator que eu acho que é essencial, que é a rede de proteção de crianças e adolescentes. Perfeito. Flor? Ficar por último é sempre pior. Né? Gratidão. Gratidão pelas suas palavras, gratidão pelos esclarecimentos e a esperança. Né? A Maura foi bem precisa, você foi bem precisa. Estamos vivendo tempos difíceis. Não é por isso que a gente vai abaixar a cabeça. Não é por isso que nós vamos desanimar. Nós temos uma rede de apoio potente, que são os sindicatos. No caso dos gestores, nós temos o Cinesp. O Cinesp é um sindicato que está no seu DNA a luta, a credibilidade e a resistência. Ah, mas isso tem a ver com rede de apoio? Tem a ver com os direitos das crianças e adolescentes? Tem, porque nós já fomos crianças, nós fomos adolescentes, estamos vivendo uma fase adulta. Nós podemos dizer que nós estamos vivendo uma fase muito difícil. É uma das fases muito mais difíceis, né? Mas a gente vai vencer. Dentro de uma rede onde o diálogo se faça presente. Sozinho a gente não vai conseguir resolver nada. Vou repetir a Maura. Juntos somos mais fortes. E a gente precisa acreditar na nossa força e na força do nosso sindicato. Muito obrigada.
Então, até a próxima. Gente, vocês são muito bons! Você é excelente, foi muito bom!